Olá, amigos. Tudo bem? Sobrevivendo? Tá todo mundo em paz, todo mundo tranquilo? Porque ano novo é assim, né? A gente pensa que o mundo vai acabar. Parece que vai tudo virar de cabeça para baixo, que a gente vai viver um outro momento, e a gente esquece que é somente um segundo. Em um segundo era 2025, no segundo, no outro segundo é 2026. E a gente come, bebe, dá abraço, a gente se perdoa, a gente fica com raiva, a gente chora, a gente ri. É um momento assim, é uma catarse. E aí, daqui a pouco a coisa passa. Hoje é 2 de janeiro, sexta-feira. Eu estou aqui para fazer um inventário daquilo que foi o ano de 2025 e me aproximar daquilo que pretende ser o ano de 2026, que a gente nunca sabe, né? O futuro é negro, dizia o Rolando Boldrin. E como o futuro é negro, a gente não enxerga absolutamente nada. O que eu sei é o seguinte, é que olhando pelo retrovisor da minha vida, das nossas vidas, que meu parceiro que está aqui também já tem muito ano de retrovisor, na, no retrovisor das nossas vidas tem muitas imagens, tem muitas coisas que aconteceram. E cada dia mais o para-brisa está ficando maior, ou seja, o desfecho final está se aproximando e a gente tem muito menos coisas para ver. Mas essas coisas que a gente já viu e aquelas coisas que a gente vai ver é que fazem com que a gente esteja exatamente nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui eu quero trazer para vocês a resenha daquilo que foi 2025. E como eu faço todos os meses, eu trago o meu parceiro, meu querido amigo, Carlos Araújo, um profissional da área de comunicação com mais de 40 anos, quer dizer, tem vivência e tem retrovisor até não acabar mais, e que me ajuda a fazer esse bate-papo. Nem sempre concordando um com o outro, e isso é muito bom, porque o que nos diferencia apenas nos aproxima de alguma outra coisa maior, mesmo que seja não concordar. E eu acho que é assim que as coisas devem ser. Um grande abraço a todos vocês, espero que o programa seja ótimo. Boa noite, meu querido Carlinhos Araújo. Feliz ano novo, Léo. Feliz ano Feliz ano novo! novo É isso aí! para você e para você É que verdade. nos acompanha e esperou por esse momento aí, da resenha de final de mês, né, e que legal que essa resenha ela vem num momento de transição anual, né, É, transição do não só do dezembro para o janeiro, como a gente faz durante todos os meses aqui, durante o ano, mas é uma resenha que agora já aponta para o ano seguinte, e não é qualquer ano, né, Léo? É um ano em que o brasileiro será mais cidadão, né, ou digamos assim, poderá ser tratado mais como cidadão do que nos outros anos, nos 3 anos anteriores, porque ele será o dono do voto, o dono da bola, e 2026 é ano eleitoral, e tudo que eu peço a Deus é juízo, né, para nós que vamos votar, sabedoria. sabedoria, né, e um pouco de vergonha na cara para aqueles que vão ser votados. Carlos Araújo, me diz uma coisa, qual foi a coisa mais importante para você durante o ano de 2025? Eu sei que tem coisa. Primeiro que é um tempo muito grande e depois porque a gente não tem pauta. Tudo que a gente está conversando aqui é puramente resenha. É aquilo que vai acontecendo, a gente vai conversando. Mas para você, Léo, o que inflexionou o ano de 2025 foi isso aqui. Para mim ou Para você. para o geral? Não, para você. Para mim é acordar todo dia de manhã, é uma vitória Você é um fantástica. canalha. Vai. É fantástico. É, todo dia ele manda uma mensagem para mim: "O dia vai ser assim, É, assim, todo não dia. espere tal coisa, não sei o quê". Todo dia ele tem uma É a mensagem para melhor mim. É hora a do melhor dia. hora do É dia. quando eu acordo É, 5h40, 6 horas da manhã, porque já é uma vitória. é verdade. Você acordar e olhar assim, eu olho pela janela e falo: "Tá aí o mundão". Hoje Eu hoje eu acho uma graça hoje eu isso. acordei com dor nas costas. Deve ser colchão ou deve ser a idade. É, Não é o colchão não, porque também já tem idade. Não, mas sou eu mesmo. E aí a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu tenho que agradecer a Deus pela dor, porque ele é a sinal de que a certeza gente de que eu está estou vivo. vivo, não é Exatamente, verdade? é. Agora vem cá, mudando, esquece a vã filosofia e vamos lá para o outro lado. O que é que foi para o Brasil? Vamos fazer um brinde aqui antes que você Um responda. brinde a um amigo da mina linda, Meu querido Cleomildo, tive o Cleomildo prazer de Pires. falar com ele no dia 31. Cleo, Abraço, Cleo. Pi,
você está convocado, sua esposa já disse que você pode vir aqui, então você venha. Se ela disser não, né, já sabe como é que é, as Uhum. patroas são as patroas. Mas vamos lá. Ele passou lá pela redação também, não sei se foi dia 30, mas um abraço para o Foi meu por amigo aí. Pierre. Eu me encontrei com ele no dia 31 mesmo. Aham. Olha, 2025 eu não tinha nem pensado nisso não, Léo, pensei um bocado de coisa lá que você pediu para mim pensar, né. Ó, dia 2 tem programa, penso numas É, coisas, eu andei pensando nisso que eu é, falei ainda agora, é. de acordar de todo dia é legal, mas assim, o que mesmo que marcou, 2027, 2025, sim, né, não tem, mas eu acho que assim, o julgamento desse Supremo aí, desse negócio aí da ação que eles chamam do golpe, para mim foi um negócio muito triste, muito pesado, sabe, ver tanta gente ali, que ousou apenas fazer um protesto, né, uma manifestação contra a sua contrariedade por aquilo que está aí, e pegar 17, 20 anos de cadeia, 24. Eu acho pesado isso. Eu vou lhe fazer uma pergunta para deixar você muito mal com uma parte da população e muito bem com a outra. Foi golpe? Não sei, eu não sou especialista nesse negócio de golpe, mas eu acho estranho, assim, é que é uma coisa que era feita no Brasil normalmente, né, sempre nos últimos 30 anos houve protesto, teve um presidente que foi preso e teve gente que ficou 6 meses, morando na em frente lá das ruas, a casa das pessoas, nunca teve problema nenhum nisso, já quebraram a Câmara também outras vezes, o gabinete do presidente, já houve um bocado de manifestação, não sei por que de repente a coisa deu e assim, agora vocês vão presos, acabou. Como é que é aquele triplo carpado? É um tweet, né, um Um tweet tweet triplo triplo, escarpado. duplo, carpa Duplo triplo. carpado. É isso, é. É um negócio muito Então, doido. foi um Um gol negócio lá. que é um negócio muito doido para mim, assim, ver o Brasil terminar com tantos presos políticos, para mim é muito doido, e ainda tem gente apontando o dedo para uma ditadura lá de 30 anos atrás. 40. 40 anos atrás. Então, para mim, assim, eu fico muito triste, Léo, quando porque assim, eu era menino e eu via e ouvia, as Está músicas. melhor, né? Eu tô melhor, Tá melhor. mas É eu o passei lambedor, né? mas eu passei o final de ano pianinho, não falei no rádio, não fiz vídeo, não fiquei quietinho, porque eu precisava me recuperar da gripe, eu estava muito gripado, e depois de ter tomado a vacina da gripe, né, acho que deu um duplo carpado lá Deu dentro, um tilt. o bicho é. Então, eu cresci e adoro acompanhando as músicas, do Gil, do Caetano, do Milton, falando sobre essa questão de prisão política, de tortura, enfim. E aí, de repente, eu com 60 anos agora, e eu vejo o Brasil com um bocado de preso político, tem muita gente presa aí por opinião política, né? Então, isso para mim foi uma marca muito terrível de 2025. Acho que não deveríamos ter isso não. O Brasil precisa voltar a ser uma nação livre para todos. Interessante, você está falando aí, você acaba de tocar, sem falar no nome, na ditadura da toga. Nós tivemos a ditadura militar lá atrás, É, em 1964, que foi um golpe militar no dia 1º de abril, que mudaram a data para 31 de março para não ficar como o dia da mentira, e nós tivemos a partir dali um sistema que é. aquilo o que o inglês chama, o americano chama de establishment, Establishment. esse establishment ficou aí por 40 e tantos anos e teve um determinado momento que nem eles mesmos aguentavam mais. É. Aí diz o seguinte, olha, o país precisa pacificar-se. E aí Eles a ficaram de pacificação 64 a 85, né. e aí a 85, que é quando sai a Carta Magna. Também. Mas aí essa 88, pacificação né, se deu através de uma anistia ampla, geral e restrita que foi que assinada. agora não pode mais ter, né. Pois Não é, pode ter que foi anistia. assinada pelo Tem presidente anistia. Figueiredo. E inclusive, eu me lembro de uma frase do Figueiredo daquela época que ele diz assim: "E se não der certo, eu prendo e arrebento". Pois é, mas Era agora o estilo dele, né. mas ele era general, dizia que Era, só quem faz isso é general, né. só. Mas o Rui Barbosa, antes dele, contrariou. O Já tempo já tinha dado esse spoiler aí de que ditadura de toga não tá com nada. é, ele diz o seguinte, Ele que deu spoiler, a pior ditadura é da toga, porque contra ela não existe recurso. pois é.
E nós não temos Ele deu recursos. spoiler, né? É, Ninguém quis acreditar. pois é, o Rui Barbosa sabia das coisas. Então, para mim, foi um ano triste. E aqui eu não tô falando nem de um lado, nem não tô Não, puxando nem não, para não, um não, lado não. nem para o Isso é outro, eu resenha. tô falando de humanidade, de ser Aham. humano, de ser brasileiro, de ser cristão, de ser uma pessoa livre, amante da liberdade. Eu sou amante da liberdade e convivo com essa história que você fala sempre aqui, convivo com aqueles que pensam diferente de mim, ao contrário, mas é claro, isso é ser livre, é ser É. amante da liberdade, é amar o meu irmão, embora ele não concorde comigo. Se alguém me perguntar, e não vai perguntar, né? Normalmente, se perguntar, eu respondo logo de uma vez. É, Se me perguntar assim, você acredita que o Bolsonaro tinha vontade de dar um golpe? Eu acredito. Acredito que havia toda uma intenção, também mas acho. entre Uma a intenção, idiotice, é. entre a vontade de fazer, a possibilidade de fazer e o tempo de fazer, existe algo muito diferente. É, Vou aqui, exatamente. vamos voltar aqui, como a gente normalmente fala um pouco mais de filosofia e de religiosidade, Kairos e Cronos, tempo de Deus e tempo dos Tempo dos homens. No homens. tempo dos homens não havia nenhuma possibilidade de um golpe e no tempo de Deus também não. Eu acho que Também o não, Brasil já passou por essa também fase acho. e o que houve eu acho que foi um excesso de zelo em cima de algumas coisas e Falta acredito. falta de habilidade política, mas está havendo muita desproporcionalidade. Agora também tem o seguinte, Carlos, eu acho que além da coisa ser desproporcional, sabe o Montesquieu, aquele cara que diz que os 3 poderes têm que conviver Ah, harmônica e independentemente. ah, Harmônica e independente já é uma coisa que é difícil, convenhamos. é. Eu quero ser harmônico com você e eu quero ser independente. Se você não gosta de uma coisa, mas eu gosto, a gente já não tem harmonia. E quando são 3 poderes, eu e você, se colocar mais um aqui, se colocar o Jales aqui, Aí Jales, aí feliz ano novo, Jales. Feliz ano novo, Gui, os 2 aí, a aí dupla. complica. Aí complica muito mais, né, porque Exatamente. não tem ninguém checando todo É. mundo. E se um poder se alevanta, para utilizar o termo poético, mais que os outros, aí a coisa Mas a complica. ideia essa ideia do Montesquieu é exatamente dos 3, né, da tripartite, é exatamente para que um fiscalize o outro, ou seja, o fiscal não vai deixar de ser fiscalizado. Todo mundo tem que ser fiscalizado. O problema é quando 2 se juntam, né, contra um. Ou Aí, quando um se abaixa mais que o outro. um se abaixa Tem mais um que o outro. ditado lá na Bahia que diz o seguinte: Você se abaixa demais. quando o naninha se abaixa, É, a calcinha aparece. É isso exatamente. aí. Então é isso, mas enfim, E o nosso legislativo, que é o maior poder, é o que é o poder poder originário. originário, é É, aquele que determina tudo o que ocorre na nação, ele se abaixou para o executivo, se vendeu para o executivo, é necessário que a gente diga isso, que essa história começa na hora que você tem lá atrás o mensalão, que depois no período do Jair Bolsonaro vira o as a emenda PIX, emenda não, foi antes de a emenda orçamento secreto o virou. orçamento secreto e É. depois essas emendas aí, que é a coisa mais indecente que você pode E eu imaginar. acho que tinha que ter uma separação de poder a tal ponto que o camarada ele é eleito para o legislativo, ele não pode assumir cargo no executivo. Negócio de a população escolhe você para ser senador e chega lá você entrega o seu cargo para o segundo e vai virar empregado do presidente da república, porque o ministro é É empregado empregado dele. e o senador não é empregado de ninguém. E outra coisa, ele é um empregado que tem tem um título diferente. Eu posso ser senador, entrego o meu cargo para o meu suplente, que É, pagou as minhas contas, vou lá para o ministério, depois eu saio do ministério e volto para o lugar dele, ele volta exatamente. para casa. Nem devia Já nem devia vimos isso aqui acontecer isso, acontecer aqui em é, Rondônia, no Rio é. de Janeiro, tudo que é lugar. Devia O ser o Brasil todo seguinte: assim, foi eleito senador, vai ser senador, foi eleito deputado, vai ser ser deputado, deputado. né. E aí nós temos algumas mudanças, Léo, que a partir de 2028 acaba a reeleição, né. Uhum. Próxima eleição de prefeito é a última, eu acho que é a última com No mar. reeleição. E daí para frente não vai ter mais. E eu acho que tinha que ter essas coisas também no legislativo. O legislativo também tem uma limitação de cargos no legisla de tempo, de vezes que você pode voltar, porque senão não renova nunca. A beleza
a beleza da democracia é o contraditório. Eu sou contra. Sabe por quê? Porque nós perderíamos grande parte daquilo Da que nós temos sabedoria, de massa, de massa. massa Mas é o crítica. seguinte, mas, por exemplo, o Senado pode ter dois mandatos, mas se ter 2 mandatos já são 20 anos, Pô, Léo. posso fazer uma pergunta para você? Por que Senado? Eu estou falando o Senado, porque o Senado é uma casa que É, nunca foi tão importante para o Brasil como é agora, agora, embora mas ela esteja agachada e de dizendo de joelhos, joelho. de bunda Mas para o cima. Senado tem uma importância enorme para uma casa de 200 e poucos anos. Ela tem uma importância enorme para o Brasil. Infelizmente, a atual safra de senador que está aí não entende isso, não lê a história, não sabe. É uma pena. E aí a gente volta lá para 1985, quando foi o Congresso Nacional, a Assembleia Constitucionalista nos deu a Carta de 1988, que é a Constituição Federal do Brasil, que foi preparada para um país que seria governado, em tese, pelo parlamento. É. E aí o que é que se deu? Nada. Não deu, virou um monstro, que não é nem parlamentarismo, nem presidencialismo, nem imperialismo, e todo mundo mete a colher e mete o bedelho e dá essa bagunça que E aí a gente cai de novo no Montesquieu, aquele que falou dos 3 poderes. E aí, na hora que você fala desses 3 poderes, a gente diz assim, que um fiscal fiscaliza o outro, que fiscaliza o outro. E hoje a gente não tem quem fiscaliza o fiscal, porque o fiscal de todos os 2 virou. uma prostituta. A isso aí. justiça é hoje, infelizmente, isso que você falou, uma prostituta, que aceita qualquer coisa que retorna para... Não, eu estou falando do legislativo, não me comprometa. Não, então eu acabo de me comprometer. É, Que é o seguinte, a prostituta virou a casa da justiça. é, Porque é o seguinte, muda a regra da forma como quer, altera do jeito que problemático. quiser, avoca do jeito que quiser. Tem sentido? Nós estamos chegando no ano de 2026, nós temos um banco que está falindo e a gente tem um ministro que estava trabalhando para esse banco, uma série de ex-ministros, o Meirelles estava lá, Tá no lá. MDB, O o Manteiga Temer também, o Manteiga também, a esposa o Lewandowski. o Lewandowski também, a esposa do Alexandre de Moraes também, por óbvio, o Moraes também. E os caras querem acabar. Aí aparece o Toffoli dizendo o seguinte: tudo em segredo, ninguém vai saber de absolutamente Isso é nada. democracia, gente? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque vamos voltar aqui para 2025. 2025, o que é que foi? Aconteceu de muito, muito importante. Não, eu já vou dizer que uma coisa que foi muito importante é que a saúde em Rondônia, não através dos órgãos públicos, mas da classe médica, chegou a coisas como esta aqui. Então vamos ver. Olha lá, nós temos hospitais, nós temos médicos, nós temos clínicas, o Hospital do Amor, nós temos tanta coisa em medicina ocorrendo aqui em Rondônia, que não faz sentido a gente ainda reclamar da saúde pública ou de ficarmos aqui anos precisando fazer uma cirurgia de hérnia ou de catarata, alguma coisa, que é uma coisa que é muito Não ao simples. mutirão, né, Léo? Sem Não ao mutirão, mutirão, sem mutirão. Se não tiver mutirão, não adianta, que não faz absolutamente nada. O Hospital de Olhos Veloso está conosco aqui já há 8 anos. E nós estamos no primeiro dia do novo ano de uma parceria que vai acontecer novamente esse ano. Hospital de Olhos Veloso, o melhor centro de oftalmologia do estado de Rondônia. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso.
Estamos de volta no segundo bloco da nossa resenha 2025. A gente estava falando aqui a respeito dos problemas que aconteceram, os problemas ruins, as mazelas de 2025, mas teve coisa boa também, Carlos. Nós chegamos agora a 2026 com um resultado em termos de empregabilidade, o Brasil vai muito bem, é um recorde que a gente está vendo aí. Isso não bate muito bem com uma questão da economia. Nós temos aí uma arrecadação de trilhões, mas temos um débito, também um déficit de trilhões, quer dizer, aquilo que a gente deve é uma marca que a gente tem que trabalhar vários anos para poder pagar. A gente não tem absolutamente reserva nenhuma, praticamente, e a gente está entregando algumas coisas. Isso é verdade. Então não bate muito bem com aquilo que a gente está vendo. Mas tem outras coisas que estão se encaminhando. A gente não pode esquecer que o Brasil está se modernizando e que a parte do agro, que era tudo aquilo que a gente pensava que só estamos vendendo sementes e tal, não sei o quê. Já estamos vendendo alguma coisa com carne, por exemplo, a gente está vendendo com muito mais valor agregado. Enfim, já tem muita coisa aí que está indo. Tomara que continue dessa forma. Mas, se as coisas ruins, a gente falou aqui do Brasil fora de Rondônia, vamos falar das coisas aqui de Rondônia, e eu vou lhe falar... Né? O nosso mandiocal, como diz você. Vamos aqui para o nosso mandiocal, porque você fala o seguinte, Carlos, que assim como você viu que alguma coisa aconteceu de ruim lá, foi muito importante, qual foi o impacto maior de 2025 para o estado de Rondônia? Melhor e pior. Você escolhe, você decide. Bom, melhor, eu acho que a gente tem uma safra nova de prefeitos, né? E pelo menos assim, eu não tenho ouvido, eu acompanho o noticiário no dia a dia e eu procuro, a gente tem um jornal online, eu procuro Expressão Rondônia. fazer uma cobertura com a maior capilaridade possível, né? Olhando todos os municípios, todas as cidades, os fatos que são mais importantes. E a gente não tem ainda assim nenhum fato ponto fora da curva, né? Com os prefeitos que se elegeram, que é isso que a gente espera, né? Uma certa normalidade. Que nenhum seja morto de morte matada e que nenhum seja enfiado na cadeia por alguma coisa. Mas se fizer também, que seja. A gente vai lá e fala. Vai lá e fala que seja. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, né? O ponto negativo na política, eu acho que é a indefinição, né, que nós temos aí. Se bem que agora que começa, né? Mas normalmente num ano pré-eleitoral, você chega num dezembro ali, janeiro, já com as coisas mais ou menos já clareado, fulano vai correr nessa raia, ciclano vai naquela, tal. E por enquanto está tudo meio... Só tem candidato ao Senado, parece, né? E muito. Nos últimos 20 dias é que começou a definir aí mais um candidato para governo, que seria o Marco Rogério, que parece que definiu que vai ser o candidato mesmo. Mas afora ele... tudo ainda, né, nebuloso, ninguém sabe de nada, né? Isso do ponto de vista político. Do ponto de vista político, eu vou puxar aqui para mim, eu acho que o nosso maior problema foi a saída do chefe da Casa Civil. A gente não pode esquecer o seguinte, que Casa Civil é a casa que comanda tudo dentro do governo. É o gerentão. É o gerentão, é quem ordena, ordena não, mas quem coordena aquilo que é a ideia do governo. Vai se cumprir as diretrizes do governador. Isso, o governo quer isso, a Casa Civil é que coordena isso junto a deputados, junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público, Justiça, enfim, junto com todo mundo. Mas aí é o seguinte, com a saída do Júnior Gonçalves, lá bem atrás... Você lembra o dia que foi que o governador demitiu o Júnior? Não me lembro. E botou no Diário Oficial? Não. Eu fiz a matéria e não podia ter esquecido essa data. Qual foi? 1º de abril. Será que não foi 31 de março para não cair de novo no dia da mentira? Aí eu coloquei lá no dia 1º de abril, no dia da mentira, o governador fez uma verdade. E aí é o seguinte, a queda do Júnior Gonçalves
traz uma série de problemas do ano de 2024 à amostra. E essa amostra, ela começa a complicar a vida política de todo mundo. Da Assembleia, porque a coordenação era dele, e aí ficou uma coisa meio que fora de coordenação. Um período muito longo para você colocar de novo o novo chefe da Casa Civil, que, aliás, é o Elis Rezende. Essa parte eu acho que é complicado. Saiu um, tem que entrar o outro De imediatamente. imediato, porque não há... E mais um detalhe, Uhum. o chefe da Casa Civil é um cargo tão importante, Léo, que o governador que tem juízo, ele tem que ter sempre alguém mais ou menos preparado ali para isso. Parece que o governo não tinha. Ou se tinha... Demorou, né? A gente não sabe Demorou exatamente. demorou O a tempo é que decidir. vai dizer aquilo que ocorreu naquele período ali, naquele momento. Mas o certo é o seguinte, a partir dali, você vai tendo uma série de problemas que vão ocorrendo. O Júnior saiu prometendo que iria Retaliar, né? retaliar, ou seja, que ia afundar atirando. E aí ocorre o seguinte, ele tinha uma outra pessoa que era o vice-governador. Vice-governador, para você escolher um vice, eu não sei para que vice serve, mas vamos lá, já que existe, para você escolher um vice, vice não pode ter problemas para o titular, tem que ter voto de preferência e tem que ter dinheiro. Ele paga a campanha dele. De preferência, paga a campanha do outro também. E o governador Marcos Rocha escolheu o irmão do Júnior Gonçalves, que é o Sérgio Gonçalves, que não atrapalhou em nada a vida dele. Pelo contrário. Ele tinha capital político naquele momento. Tinha. E era o seguinte, estava tocando uma secretaria de uma forma até arrumada, mas aí quando chega lá na frente, aí você tem o problema da desconfiança. Como é que eu vou confiar no irmão daquele que eu... Complicado. E aí, no mês de setembro, nós tivemos o grande problema, ficou situado ali em setembro. E quando é que ele acaba? Acaba agora já no mês de janeiro, dezembro, quando o governador resolve exonerar toda a equipe que trabalhava para o seu vice-governador. 40 servidores. Já vimos isso acontecer aqui, na época em que era vice-governadora era o Ivo Cassol e a Odaísa Fernandes, que ficou sozinha, pendurada por uma brocha. Já vimos isso aí ocorrer. De vez em quando acontecem uns casos de rusga com o vice. E aí tinha um amigo meu que dizia o seguinte: o bom vice é aquele que tem um vício, porque o vício o titular vai controlar ele pelo vício. O vício do Marco Maciel, que foi o melhor vice que o Brasil já teve, era o silêncio. Era o silêncio, era ser um vice discreto. Não falava absolutamente nada. Mas ele tinha um poder imenso por isso, né? Resolvia muitas coisas. Não, o silêncio às vezes fala muito mais do que palavras. Né? É verdade. E aí, é o seguinte, esse jogo é interessante, porque ele prejudica todo mundo, né? Essa briga aí é uma briga que não vai ter ganhadores, só vai ter perdedores. Contrário, me parece que vai ter um grande perdedor. Se confirmarem as notícias, a gente vai guardar os 2 blocos finais aqui para falar do que vai ocorrer. Se confirmarem as notícias, o governador não sai candidato a absolutamente nada. E aí é o seguinte, o grande perdedor foi ele mesmo. Mas isso começa com a escolha, perdoe-me, é somente uma análise, não tem nada de pessoal. Uma escolha mal feita. Eu não posso, não devo e não é prudente que eu coloque alguém no quadro, num cargo, que eu não possa demitir. E o governador fez isso. E não fez uma vez só não, fez 2. Mas eu estou indo para o intervalo aqui, vou falar de Olá Telecom, dizendo para você que em 2026 a Olá Telecom continua sendo a melhor opção em termos de internet para você. E a gente volta para o terceiro bloco para a gente conversar, sim, a respeito de 2026. Coisas que acabaram de ocorrer agora, mas que já estão ocorrendo aqui agora também. Uma das coisas, já vou aqui antecipar para vocês. Sabe o Alexandre de Moraes? Está em Dubai. Meio que escondido, chapéu na cabeça, óculos escuro, a esposa do lado, mas está em Dubai. E de lá, ele deu uma canetada dizendo: Bolsonaro sai do hospital e volta para a Polícia Federal.
Sabe como é que é o nome disso? Doença. Isso é coisa para psiquiatra resolver. Atenção, eu ia chamar o psiquiatra aqui, mas eu acho que tem psiquiatra que não vai se meter nessa história, não vou citar o nome não. Vamos lá, intervalo, eu volto já já. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje, uma resenha de 2025 e abertura das portas para a gente ver o que é que vai acontecer em 2026. Eu estou com o Carlos Araújo. Carlos Araújo é um jornalista, é o homem do site Expressão Rondônia, que mais uma vez, referendo. Se você quer uma boa fonte de notícias, uma boa fonte de comentários, de colunistas, dá um pulo lá no Expressão Rondônia. É sempre muito bom a gente estar bem informado, porque nem sempre essa história de eu soube que é verdade. Às vezes é necessário que você demore um pouquinho mais, até para responder o WhatsApp, essa coisa toda, para que você tenha certeza de que está no caminho certo. Se você estiver no site Expressão Rondônia, com certeza você vai estar no caminho certo. Raramente, em raríssimas vezes, eu vi o Carlos Araújo dizer assim, olha, eu tenho uma coisa que eu falei aqui que eu fui ver e que não é aquilo que eu falei. Acho que umas 3, 4 vezes. Mas quando acontece, eu ponho lá. E quando acontece, põe. Eu É o ponho seguinte, lá no ar. se você contar, não cabe nos dedos de uma mão. Mas ele vai lá e fala também. Então, se errou, ele vai lá e fala, porque é assim, perdão foi feito para a gente pedir, já dizia o samba. A única forma da gente conferir a autenticidade é o reconhecimento do erro, né, Léo? É verdade. Senão complica. E só assim é que a gente consegue aquilo que é difícil pra caramba, que é a Porque é o credibilidade. seguinte, eu sou de um tempo do jornalismo em que a gente tinha que aguardar até o outro dia para colocar um erramos ou uma nota da redação. E agora a gente tem a possibilidade de fazer isso instantaneamente. Errou, você constatou o erro ali, porque às vezes o jornalismo digital nos impõe isso, o tal do real time, né? A pressa da divulgação, aquilo que era o furo. Antigamente, que a gente trabalhava pelo furo, era uma informação que o meu jornal tinha, mas o Alto Madeira não tinha, o outro não tinha, a Folha não tinha, tal, era o furo. E hoje, não tem mais essa coisa do furo, embora ele continue existindo, né? Ainda que continue. Ainda continua existindo, por exemplo. Eu ouço muitas pessoas falar assim, eu olho muito o teu site para fazer as minhas pautas aqui. Então, significa dizer que nós estamos pautando, né, alguns veículos de comunicação, isso é interessante. Mas você falou uma coisa, ouvi dizer, né, que eu tenho uma coisa assim que está sempre vivo na minha memória, como jornalista, nem tudo que se ouve. Então é importante a gente vai falar de furo aqui, é porque a gente vai aproveitando aqui, cada palavrinha vai levando a uma outra conversa. Nós tivemos aí uma jornalista chamada Malu Gaspar. Malu Gaspar foi durante muitos anos... ela tem dado furo atrás de furo. Ela foi durante muitos anos uma das principais articulistas da Globo. E aí depois a Globo mudou, mas a Malu não. Ela andou pela Veja também. A Malu foi pela Veja, que também mudou, mas a Malu não. Continua e a Malu fez o seguinte, ela deu um furo de reportagem, ninguém sabia dessa história, comentava-se em Brasília, e ela foi atrás dessa história, que o ministro Alexandre de Moraes tinha, o escritório dele com a esposa dele, tinham uma conta que era ligado ao Banco Master
Banco Master foi esse que está envolvido aí na quebradeira e que está dando pano para manga, até porque não entra somente o Alexandre de Moraes. O que tem de gente, de autoridade que está ligada a essa falcatrua, não está no gibi. É a cúpula da República, né, Léo? Praticamente. Aliás, E outra coisa, e tem a cúpula da criminalidade, que é o PCC, que já está sendo acusado, ou pelo menos colocado, como uma das participações nesse imbróglio desgraçado, essa coisa nojenta que aconteceu na República. Porque isso é dinheiro nosso, não é dinheiro do rico, que é isso e aquilo, não. É dinheiro nosso também. Agora, Esqueci de falar que a gente foi roubado pelo INSS. pois aí ia dizer, Você também está envolvido nessa eu ia história. dizer para vocês, é um escândalo, sabe, sobrepondo o outro. Nós nem terminamos de apurar o do INSS, que, quer dizer, a República inteira, Léo, está com o pé, está até a cintura atolada no escândalo do Eu acho INSS. E tem gente que já está até o pescoço, Até né? o pescoço. Né? E cantando de galo, e dizendo que é isso, tal, que é democrático, que é aquilo. Como é que tem um chavão, eu confio na justiça e no devido tempo nós mostraremos que a verdade prevalecerá. Eu acho bonita essa frase, não? Tem umas, Bonita, né? tem umas coisas prontas lá em Brasília, o cara, na hora que ele é pego em flagrante falado, lá Com a tem, boca na botija. tem tudo já umas frases Água, prontas, saúde, né? Água. saúde, água de novo. Tem que eu te falei que eu fiquei sem falar uns dias, né? Tem que ir devagar aqui. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem aí vários nomes, o nome do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está envolvido nessa história, tem um caboclo chamado Careca do INSS. Careca do INSS lembra muito outras personalidades que nós já tivemos aqui no mundo da República. Na época do Collor tinha o PC Farias. Careca do Collor. O Careca do Collor. O Fernando Henrique Cardoso tinha lá o seu Careca também. Todo mundo, em todos os governos, sempre teve alguma coisa. Que são os caras que fazem as operações. São os Tem um operadores, nome né? bonito, são os operadores. Tem operador de direito. Aí os operadores do direito, agora, os advogados, criaram uma casta que são a turma do prerrogativas. E essa casta, que era somente operadora do direito, virou operadora de negócios. Operadora dos malfeitos, como diria Dilma. Coisa mais sem vergonha que virou o Brasil, né? Que coisa. E onde é que anda a nossa querida OAB? E vale tudo. Vale tudo. A coisa ficou em excesso. Bom, o Alexandre de Moraes, de Dubai, mandou que a Polícia Federal devolva o Bolsonaro para dentro da Polícia Federal e não deixe no hospital. Eu acho que isso, o Paulo chegou aqui e disse assim para mim, muito pesado aquilo que você falou, você disse que isso é uma doença. Eu repito, isso é doença. Isso é uma coisa de ordem psíquica. A maldade, quando chega num determinado ponto em que você perde completamente a ideia de humanidade, de perdão, é porque ultrapassou. Isso aí é doença, não tem outro nome. É patologia. É patologia, não tem outro jeito. Bom, o que é que a gente pode esperar desse Brasil de hoje? Saíram algumas notícias de que o filho do Bolsonaro deve disputar o lugar que era do pai dele. O Flávio, né? O Flávio Bolsonaro, senador da República. Há possibilidade de que sim, mas de que não também. Porque a gente tem outros nomes que têm ali toda a possibilidade de disputar contra a esquerda. Eu estou falando da esquerda, não estou falando do Lula. Que é o seguinte, é o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, o lá do Rio Grande do Sul, que eu sempre esqueço o nome Antônio dele. Leite, que está no PSD agora, né? Como é que é o nome dele? Antônio Leite. Antônio Leite, que está no PSDB, não? Não, no PSD. Ele veio para o PSD agora. No PSD. Quer dizer, existem nomes aí que estão na disputa. E existem nomes que podem disputar a esquerda, pela esquerda. Lula está sendo negado a ele por comentários internacionais.
jornais internacionais, The Guardian, The Economist, outros países aí, outros jornais de outros países estão dizendo que ele já passou do tempo, que não... Eu acho... Quarto mandato. Eu acho que eu estou meio que com eles. E surge uma figura que eu comecei a olhar com outros olhos. Tem um cara chamado Rui Pimenta, lá da Bahia, que é um Rui cara... Costa. Rui Costa Pimenta é o nome dele. Rui Costa Pimenta dizendo o seguinte: olha, eu nunca fui a favor de PT, aliás, de Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Quando a gente fala Alexandre de Moraes e PT, a gente está falando da mesma coisa. Então, eu nunca fui muito desse assunto. Eu acho que tem que ser investigado os dois. Isso me leva a pensar o seguinte: nós temos um cara aqui que tem uma linha de pensar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma figura que está aparecendo. O outro que está lá em Pernambuco, o filho do João Campos, andou se atrapalhando lá com a nomeação de um procurador. Procuradora, né? Procuradora. Que coisa mais esquisita, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer aí. Agora, para 2026, o que é que você espera? Lá- A economia não está bem. Lá ou cá? Lá e cá, não. Aqui nós vamos conversar sobre Prefeitura de Porto Velho no último bloco. Ô, Léo, tem uma coisa que eu acho, eu fico preocupado no Brasil, mas depois a gente põe uma peneira um pouquinho, a gente descobre por quê. Mas é o seguinte: a primeira preocupação que eu tive foi quando o presidente Lula nomeou o atual presidente do IBGE, houve uma saraivada de crítica. Tu te lembra disso? Lembro. Que ele era um fabricador de índice, que tal. Isso Como é que é o nome dele? Eu não me lembro aqui. Pochak, o nomezinho assim. Mas o... Pocman. Pocman da vida aí. Pocman é bom. E aí... Pocman, não, é Pacman. Exatamente. E aí o seguinte: o Brasil só tem números bons, né? Só tem números bons. Agora, quando sai das planilhas, o negócio pega, né, cara? Porque assim, tá todo mundo dizendo que é Márcio Postman. Isso. Né? Márcio Postman. Quando vem para real, para sair da planilha para o chão, para a realidade, tem um fosso enorme aí, né? Tá todo mundo preocupado com 2026. 2025 já foi complicado, Léo, um ano complicado para dinheiro. Teve muita gente, eu aqui vou citar aqui uma coisa que faz dinheiro girar rápido: o mercado de carros. Eu conheço gente de garagem de carro que fala para mim assim: Carlinhos, mês de novembro foi tão ruim que a gente costumava vender 10 caminhonetes, nós não vendemos 3. É porque não tem dinheiro, né? Porque todo mundo gosta de ter um carrão, de, né, mostrar seu poder aquisitivo, né? Com um carro melhor, troca, tal, vende, faz rolo. Ou seja, e a pergunta é: estavam guardando dinheiro para o ano eleitoral, que é ano que vem? Eu acho que não mesmo. Eu também acho que não. Mas a LOA, Lei de Orçamento Anual, foi aprovada, foi enviada para o Lula, e o Lula aprova, mas com uma restrição com relação às emendas. Ao valor do fundo partidário. Ele vetou. E sobre as emendas, não. Sobre as emendas ele deu uma refrescada, porque a partir daí ele disse que obriga, tal, não sei o quê. Mas eu acho que também não resolve absolutamente nada. Mas esse negócio do fundo partidário está ficando escandaloso cada vez, mas os caras querem aumentar todo ano, né, Léo? É verdade. Eu vou fechar esse bloco aqui, eu vou chamar Samar, falando para você que o Samar tem 3 unidades aqui em Rondônia. Uma está aqui em Porto Velho, a outra em Ji-Paraná, e a outra em Cacoal. Nas 3, a mesma qualidade de atendimento, a mesma presteza, a mesma humanidade, enfim, o mesmo compromisso com o paciente. Samar. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos.
equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da Rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Estamos de volta, chegamos ao quarto bloco do nosso programa de hoje. Gente, passar menos de uma hora para você contar para o telespectador e, aliás, se lembrar de tudo aquilo que ocorreu em um ano não é fácil, não. Mas vem cá, vamos, já que já falamos do Brasil e de Rondônia, vamos falar aqui de Porto Velho. Eu gostaria muito de falar de outras prefeituras, mas a que está aqui é a capital. Então, a primeira pergunta é, você viu a festa da virada do ano? Eu vi lá da minha janela, luzes. Fica pertinho, né? Fica. Da sua casa. Aí eu fico numa parte de cima lá, Aham. nos quartos, aí eu abro a janela e fico olhando a nossa Copacabana aqui da madeira. A sua cadela, como é que é o nome? A Maia. A Maia dessa vez não se incomodou, né? Ela Porque não, teve fogos. a Maia não tem medo de fogos, ela Não? já não tinha, mas esse ano Esse ano não teve. eu queria destacar isso aqui. 2 pontos que eu quero destacar. E aí aqui em Rondônia a gente precisa melhorar ainda tem muito fogos com barulho, né? Infelizmente, é uma bobagem. Ainda tem lá em São Paulo está proibido. Tem algumas capitais aqui que estão Eu não gosto. proibidas. Não que eu tenha. Eu não tenho nenhuma relação com o cachorro. Eu não crio cachorro, não tenho nenhuma relação com eles. Mas o cachorro sofre e eu sofro. Não, Os cachorros, quando olham para mim assim, olha com pena. eu crio cachorro, mas a minha cachorra não tem esse problema, não. A gente às vezes está ali na AFA ali, ela está lambendo a perna de alguém solta um foguete do lado, ela não está nela, continua lambendo normal. Não é por ela, não, é pelos autistas, porque esse pessoal aí tem a Sofre muito. sensibilidade É verdade. ultra sensível. Agora, a Maia, a cadela dele é surda. Vamos. Não, é sacanagem do Léo. Ela é uma cachorra que não tem esse tipo de problema e nem problemas de fazer necessidade onde não deve. Ela Aham. sempre tem os cantinhos dela tudo certo. Ela que sabe o que faz. Aham. Então é o seguinte, Porto Velho teve menos isso e menos fumaça também. Lá no Rio de Janeiro também teve esse fenômeno. Você pode ver que as câmeras conseguiram mostrar mais luzes e menos fumaça. Eu estava com a minha família ali naquele prédio, naquelas 2 torres, edifício Lyon. Aham. Estava lá com a minha filha, meu neto, genro, os amigos, Aqui perto da 7 aqui? perto do Colégio Laura de Vicunha, entre o Colégio Laura de Vicunha e o Hospital 9 de Julho. 9 de junho. E a gente estava ali. E logo depois eu saí para dar uma olhada, fui lá no Brás Buffet, onde eu Tem me um encontrei visual bonito, né? Lá. me encontrei lá com o meu querido Pi, e eu fui olhar, a fumaça quase que não tinha também, já estava tudo tranquilo, naquele momento já estava tudo tranquilo, muita gente, Então foi e uma festa. eu fui procurar me informar quanto foi o custo da festa, lógico que eu tenho que me informar de tudo isso, e o custo da festa, eu diria para você o seguinte, que foi muito menos do que foi o ano passado. Então isso é importante. Foi assim, o custo da festa, pelo que eu soube, né, eu estou passando aqui dados que me foram passados, eu não tenho essa planilha aqui, mas os dados me disseram que foi o seguinte, aquilo que custou aquela roda gigante foi o mesmo custo de toda a festa dessa vez agora. E ficou bonito, ficou bonito. É importante o poder público, ele deve se preocupar sim com essas datas, em prover esse tipo de lazer para a população. Faz parte da Constituição. E está lá no orçamento, tem verba para isso. Pra isso. Eu só acho desproporcional
é quando se gasta mais numa festa do que no hospital, né, do que numa estrutura em que a pessoa necessita num momento de maior fragilidade e que muitas vezes lhe é negada, né? Então, porque numa festa você vai animado, né? Você está ali, é um momento de festejar realmente. Agora, tem que ter esse equilíbrio, né? O município não pode, o poder público não pode gastar mais dinheiro com festa do que com as coisas corretas. Mas Está de parabéns o município por fazer isso aí. já que você falou a respeito de hospital, o Hospital das Clínicas Está fechado fica aqui temporariamente. perto do Paroca, para quem é do interior que vem aqui de vez em quando. Fica perto daqui também. Fica perto daqui também, perto daqui do Samar. O Hospital das Clínicas já começa a operar agora dia 12 de junho, se eu não me engano. Dia 12 ou dia 20 de junho. Ele é um hospital universitário, ele é o hospital da Unir, mas que tem recursos também da prefeitura. Então é um hospital... É uma triangulação ali. A prefeitura comprou o prédio, Isso. a Uni vai entrar com a parte da manutenção através de uma empresa federal Isso. que é administradora de Como é que é? recursos hospitalares. SB, alguma coisa assim, SB alguma coisa. Então, nesse aspecto, a gente precisa tirar aqui o chapéu para o Léo Moraes. Tem duas coisas que esse hospital é uma coisa que eu considero, porque eu falo sempre isso, eu cobro hospital aqui para Porto Velho desde o Roberto Sobrinho. É verdade. De 2000. Poderia ter sido feito. Por quê? O Roberto sabe disso. Por que eu cobrava do Roberto? Porque o Roberto estava num momento de boom econômico, num momento bom das usinas, presidente do mesmo Era partido amigo dele, ele, né? Então Porto Velho poderia ter ganhado o seu hospital, até mesmo como compensação. O primeiro item da compensação devia ser um hospital decente. Isso. E tem uma outra coisa que o Léo anuncia, começa a fazer agora, a partir de abril, sai a licitação, segundo seu O secretário. Léo que ele está falando não sou eu não, viu, gente? É o Léo Moraes. Léo Moraes. Eu não tenho nada a ver com isso, não me comprometo. Segundo o secretário Giovanni Marini, em abril começa a licitação para fazer um novo mercado do 1. E é um mercado do 1 diferente, vai ser ali, porque o mercado do 1 é um local de muita gente, vai ali, eu mesmo sou habituê ali, eu, Lúcio, tem um bocado de gente que a gente se encontra ali, toma café da manhã ali, mas é um pardieiro. A gente vai lá, mas É feio, é feio. muito feio. Muito feio. E pelo que eu vi o projeto, vai ser uma coisa muito bonita, vai ser um novo prédio com 2 pisos. Quando é que vai ser a licitação? A licitação é em abril, e começa a obra aí uns 3 meses depois, ou seja, lá para 2027, né, no outro ano, a gente pode ter ali um prédio novo, com a parte de cima com mezanino. Eu vi um projeto da ACEP, que é a Associação dos Comercial e Empresarial de Porto de Velho. Porto Velho, tem um projeto para a Avenida 7, que lembra alguma coisa que vai me reporta diretamente para Curitiba. Pois é. Tomara que dê certo. Tomara E que aí, dê certo. Estamos precisando, a principal avenida de Porto Velho, a mais histórica, né, de Porto Velho, comercialmente falando, hoje é uma sombra, né, um cemitério, né, uma coisa esquisita. a outra coisa Deságua lá no, né? eu preciso falar bem rapidamente, a gente já está sem tempo aqui, o Gui já está me cortando ali. Já é o mas final aqui. Já é o final. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estive lá, eu estou com familiares que vieram aqui para Porto Velho, a Isa e o Anselmo vieram nos visitar. E por isso você vai para Anselmo- Guajará com eles. Vou sim, vou lá visitar o Paulo Saldanha lá no... Aproveita, porque se você fosse para Ariquemes, mas o pedágio é só dia 12. Ainda dá. Não, ainda dá. Mas aí é o seguinte, eu fui visitar lá embaixo e nós precisamos de O novo. mercado central está bem ruimzinho Tá, também. mas não só o Mercado Central. A Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré Já está. precisa de um novo olhar. Não é somente fazer e deixar. Tem que ter manutenção. E a manutenção está ficando... Tá Tá ficando rara, né? Ficou preocupante. Isso é Carlos, eu queria lhe agradecer imensamente a sua vinda aqui, já convidar você para que no mês de janeiro, lá no finzinho de janeiro, a gente se encontre para dizer como é que foi, se nós acertamos ou erramos. Antes de me despedir do Carlos e me despedindo de você,
tome muito cuidado. Esse ano nós vamos ter uma economia que preocupa bastante. A primeira coisa é que nós vamos ter 2 linhas de imposto sendo cobrada. Não é cobrado ao mesmo tempo, é que é cobrado um e comparado com o outro. E isso pode trazer problemas. A outra coisa é que nós chegamos ao final do ano com falta de dinheiro geral. E a tendência é que isso se complique ainda mais para o ano que vem. Então, pé no freio, devagar. Aquele que tem muito dinheiro, aplique. Aquele que tem pouco dinheiro, economize um pouco mais, porque o ano não vai ser fácil, não. Não é verdade, Gui? É verdade. Obrigado, Carlos Araújo. Quero pedir desculpa a você, que hoje eu não estou num daqueles melhores dias, né? Todos os dias são bons. Mas se eu começo a falar muito aqui, já começa a tossir. Eu passei um período agora de final de ano bem recolhido. Mas, enfim, é sempre uma honra vir aqui no programa do Léo, muito prazeroso para mim ter esse contato com você. E eu quero, como eu comecei o programa, encerrar o programa te desejando um ano de muitas bênçãos e de calma. Não adianta se desesperar não, com a economia, nem com o preço da luz, nem com tudo. Mantenha a calma, mantendo a calma, a gente sempre vai encontrar o melhor caminho. Encerrando o programa de hoje, agradecendo como sempre o privilégio da sua audiência e convidando você a nos emprestar novamente essa audiência durante esse ano. A gente se despede desejando a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Um ano cheio de graça, de bênçãos, de felicidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, velho. Alô, Léo.